Finally! Clap your hands! Oh, you're looking good. I'm gonna... Oi, gente. Vamos começar uma aula agora sobre volumetria. Vamos fazer agora uma reação entre duas substâncias A e B, produzindo a substância C. Verificou-se que é mais fácil fazer a reação quando a substância A está dissolvida e quando a substância B também está dissolvida. Então, o primeiro passo, a gente dissolve as substâncias em água, que é o grande solvente, e depois mistura essas duas soluções. Nessa reação, vai se obter, então, a substância C, que está também dissolvida no meio onde ocorreu a reação. Os químicos perceberam que deveriam fazer medidas dos volumes que estão sendo misturados. E aí colocou uma das substâncias com um volume perfeitamente determinado dentro de um Erlenmeyer que tem as paredes cônicas. E a outra substância que vai reagir dentro de um outro equipamento de vidro chamado bureta, que é um tubo comprido, todo ele milimetrado para você poder medir o volume que você gastou na reação, com uma torneirinha na ponta para você fechar no momento que a reação acabou. Volumetria é, então, o estudo dos volumes usados numa reação química. Em geral, na bureta, coloca-se uma solução de concentração conhecida, que também é chamada de solução titulante ou titulada. Titulada quer dizer que ela já tem um título, ela já tem uma concentração conhecida. Então, o termo título significa concentração. No Erlenmeyer, normalmente coloca-se a solução cuja concentração a gente não conhece, mas o volume pode ser perfeitamente medido inicialmente. Titulação, então, quer dizer o quê? Determinar a concentração de uma certa solução através de outra já conhecida. Bem, sendo uma reação química, você pode entender que os cálculos que você vai fazer se baseia no chamado cálculo estequiométrico. Examinando um exemplo. O exemplo diz assim: quantos mols de ácido clorídrico reagem com 6 mols de hidróxido de sódio NaOH? É dada a reação, 1 HCl mais 1 NaOH vai dar 1 NaCl mais 1 água. Muito bem. O primeiro passo para você fazer a reação é você escrever a reação e na primeira linha abaixo da equação colocar os coeficientes. Então, no caso, 1 HCl você vai escrever embaixo 1 mol, mais 1 NaOH, que embaixo vai colocar 1 mol. Quer dizer que a relação entre os coeficientes, a proporção entre os coeficientes é a mesma proporção em número de mols. Na segunda linha abaixo da equação, aí você vai colocar a pergunta do problema. A pergunta é quantos mols de HCl? Então você vai colocar X embaixo do HCl. Reagem com 6 mols de NaOH. Então vai colocar 6 mols embaixo do NaOH. Automaticamente você nota que se formou uma regra de 3. Existe uma proporção que você deverá determinar um valor de X. Esse é um caso muito simples. Então, quer dizer, se 1 mol de HCl está para 1 mol de NaOH, então X mols de HCl estão para 6 mols de NaOH. X vai ser igual a 6, obviamente. Este foi um exemplo de cálculo estequiométrico, mas essa é a lógica que você deverá usar em todos os exercícios que vão aparecer ainda pela frente. Bem, a reação vai ser entre HCl e NaOH. Vamos supor que eu queira descobrir qual é a concentração do NaOH. O hidróxido de sódio é uma substância sólida a temperatura ambiente. Então, a gente pesa uma pequena porção dessa amostra e coloca essa massa, esse material sólido, dentro de um balão volumétrico. Aí depois você coloca a água até atingir a marca de referência desse balão. Então, por exemplo, vamos supor que seja um balão de 1 litro. Tá bom. Aí você então dissolveu uma certa massa agora conhecida e transferiu-a para um balão volumétrico. Em seguida, você adiciona água a esta massa conhecida dentro do balão volumétrico para dissolvê-la até chegar à marca de referência do balão. Você não precisa fazer a reação
com todo o volume da solução dentro do balão. Você pode tirar uma pequena amostra. Essa pequena amostra se chama alíquota. Então, você vai retirar uma alíquota dessa solução. Você faz essa retirada com o auxílio de uma pipeta. Uma pipeta, então, é um aparelho de vidro que você utiliza para retirar uma pequena amostra de uma solução, tirar de um frasco e passar para um outro frasco. Então, eu vou levar agora com a pipeta essa quantidade cuidadosamente retirada para um Erlenmeyer. A outra substância que vai reagir, se você tem uma base que é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, você vai reagir com ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, por exemplo, deve estar colocado dentro da bureta. E ele também deve ser uma solução de concentração conhecida. Por isso é chamada de solução titulada, aquela que já tem um título, já tem uma concentração. As substâncias, de uma maneira geral, são incolores, mas tem as substâncias coloridas também. Mas essas substâncias incolores, quando termina a reação, você não percebe o momento que essa reação terminou. Então, lança-se mão de uma outra substância chamada de indicador, cujo nome já está mais ou menos se identificando. O indicador é uma substância que muda de cor na hora que a reação termina. Agora, vamos fazer um exemplo onde você vai fazer a reação entre duas soluções. Uma de ácido sulfúrico e outra de hidróxido de sódio, NaOH. Veja bem que as substâncias já estão dissolvidas nessas soluções. Então, o exemplo é o seguinte. O volume de ácido sulfúrico, 0,2 mol por litro, gasto na titulação é de 40 ml. Aqui foi dado, então, uma das substâncias foi o ácido sulfúrico e o volume consumido foi de 40 ml. Muito bem, continuando. O volume de NaOH, hidróxido de sódio, dentro do Erlenmeyer é de 50 ml. A segunda solução agora é DNaOH. E o volume eu já sei que é de 50 ml. A pergunta é, qual a concentração molar do NaOH? A solução de ácido sulfúrico é a solução de concentração conhecida. Ela fica na bureta. A solução de NaOH é de concentração desconhecida. Ela fica no Erlenmeyer. Feita a reação, completada a reação, agora a gente vai começar a fazer os cálculos, que é o que nos interessa. Sempre pensando em número de mols. Então, vejamos. Qual é o número de mols da solução de ácido sulfúrico que foi gasto nessa reação? Bem, pela fórmula da molaridade, você sabe que a molaridade é igual ao número de mols do soluto, N1, dividido pelo volume da solução em litros. Mas pode ser em mililitros. Mas tudo bem, mas em litros em princípio. Então, se você quiser isolar o número de mols dessa fórmula, é só você deslocar, então, o volume. Vai ficar assim, número de mols é igual a molaridade vezes volume, MV. Então, o número de mols do ácido sulfúrico usado na reação vai ser igual a MV, que é igual a 0,2 vezes 40 mililitros. 40 mililitros é 40 vezes 10 elevado a menos 3 litros. E essa conta vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Se você não gostar de usar o 10 a menos 3, você pode trocar pela palavra mili. Então, quer dizer que deu 8 vezes 10 a menos 3 mol ou 8 milimols. Fazendo o cálculo estequiométrico agora. Um ácido sulfúrico, 1H2SO4, reage com 2 NaOH. Então, a proporção é 1 mol para 2. Então, de ácido sulfúrico você tem 8 vezes 10 a menos 3 mols, que vai reagir com X mols de NaOH. Faz a regra de 3, você vai encontrar 16 vezes 10 a menos 3 mols. A respeito do NaOH, você sabe duas coisas. Você acabou de achar o número de mols, que é 16 vezes 10 a menos 3. E já sabia que o volume que foi colocado no Erlenmeyer foi de 50 mililitros. Bem, então, para você saber o número de mols, você vai usar a fórmula N igual a MV. O número de mols você sabe. Acabou de achar 16 vezes 10 a menos 3, que é igual a M de molaridade, vezes 50 vezes 10 a menos 3, que é o volume em litros. Bom,
Isolando o M, você vai obter 0,32 mol por litro. Assim, você acabou descobrindo qual é a concentração do NaOH através de uma reação química, que foi a reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Agora, vamos fazer um breve resumo de tudo que foi falado. Primeiro, com relação à vidraria, nós usamos basicamente a bureta, que é um tubo comprido milimetrado com uma torneirinha na ponta, e o Erlenmeyer, que é um frasco de paredes cônicas que permite que você o agite sem deixar escapar nenhuma gotinha do líquido lá de dentro. E os cálculos principais são os seguintes: é sempre baseado no número de mols. Se você estiver em solução, o número de mols você calcula assim: M de molaridade vezes volume, MV. Se você tiver uma certa massa, bem, se você conhecer a massa, o número de mols, você calcula M sobre M. M minúsculo é a massa dada e M maiúsculo é a massa molar que você calcula baseado nas massas atômicas. O momento que a reação termina se chama ponto de equivalência. Então, o ponto de equivalência é o momento no qual os reagentes se misturaram em proporções estequiométricas. Quando as substâncias são incolores e o produto também é incolor, você lança a mão de uma nova substância que você normalmente utiliza pequenas gotas, chamada de indicador, que vai informar a hora que a reação terminou, pela mudança de cor. Bem, agora, gente, é fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!